Bom, gente, estamos então sendo gravados, mais um encontro do nosso grupo para discutir o capítulo 2 e 3 do Pele Negra, Máscaras Brancas, o capítulo justamente que trata da questão da mulher de cor e o branco, e o homem de cor e a branca. Esses dois capítulos, obviamente, vão tratar, dentre outras coisas, da questão de gênero e de duas perspectivas diferentes, da mulher negra e do homem negro. Acho que tem vários pontos aqui que são interessantes, são polêmicos, né? Inclusive, junto com esse livro, eu li também o capítulo da Grada Quilomba, que ela discute a questão de raça e gênero, a relação entre raça e gênero, e faz algumas observações críticas em relação ao livro do Fanon, né? Em que ela se apropria muito, é uma referência importantíssima para o livro dela, mas que, especialmente em relação a esse ponto, ela faz várias observações críticas que eu acho que a gente pode considerar aqui. Eu vou trazer mais ou menos quais são as críticas dela. Mas, pelo menos em parte, assim, antes de passar a palavra para a Márcia, eu queria observar uma coisa desses capítulos, não é? Que por mais que o Fanon possa ser criticado, obviamente, por não ter desenvolvido muita questão de gênero e por ter, enfim, feito opções, a começar pelo uso do, né, o homem negro, né, que não é sensível a essa questão, a essas diferenças de gênero para pensar a questão racial. Bom, eu faria duas considerações assim, para matizar um pouco essa crítica. A primeira, obviamente, é lembrar que esse é um livro dos anos 1950, né, e essa questão ainda não era colocada nem nesses termos, né, como questão de gênero. Enfim, isso não elimina completamente a crítica a ele, até porque ele foi extremamente precursor em várias questões, mas nessa não, né? Então ele merece também, em alguma medida, uma observação crítica por isso. Mas outra coisa que eu diria é que, por mais que a questão não apareça diretamente, por mais que os termos que ele use sejam impróprios ou inadequados, ele tem um olhar, sim, para a questão de gênero. A existência desses dois capítulos e o fato dele perceber que há uma diferença entre a relação do homem negro e da mulher negra, etc., por mais que ele diga coisas com as quais a gente possa não concordar, ele percebeu que é importante fazer essa distinção e olhar a partir dessas duas perspectivas da mulher negra e do homem negro, né? Então a questão de gênero não era uma questão também alheia, né, que ele não via, né? Ele talvez não tenha dado o tratamento correto, não tenha desenvolvido da melhor maneira, mas ele viu que era preciso tratar diferentemente, e a gente pode discutir isso aqui, a forma como ele desenvolve isso. Então, eu vou passar a palavra para a Márcia, para a gente ir seguindo os principais pontos aqui, e aí, como de costume, fiquem à vontade para pedir a palavra, para se manifestar no chat, etc. Então, Márcia, e obrigado por ter assumido aí mais essa, né? Oi, gente, boa noite. Marco já fez assim a melhor introdução realmente para esses capítulos. Eu acho que a gente precisa, sim, ao fazer essa leitura, estarmos conscientes disso, assim, primeiro da época em que foi escrito, né? E também essa localização. A escrita de Fanon, ela é muito localizada para aquele contexto martinicano, assim. Eu acho que isso é muito importante para a gente ter mais clareza no que a gente vai conversar aqui e não se equivocar. Lógico que a gente deve fazer essa leitura e tentar adequar e compreender também a nossa realidade sul-americana, brasileira, através do que ele desenvolve, mas a gente precisa ter isso claro para a gente não ficar também apedrejando o cara pelo que ele não fez, né? Pelo que a gente gostaria que ele tivesse feito em 1950, por exemplo, né? Então, assim, eu acho também que tem uma perspectiva também da maturidade mesmo do próprio Fanon, assim, ele era muito novo quando escreveu esse livro, então assim, morreu também muito novo, né? Então, acho que tudo isso a gente deve considerar. Eu confesso que quando eu fiz a leitura a primeira vez, eu fiquei pensando assim que a melhor forma de se conversar sobre esses dois capítulos talvez seria entre pessoas, entre homens negros e mulheres negras, assim. Foi um primeiro pensamento, sabe? Para que a gente pudesse ter um debate mais fluido, mais apropriado, enfim. Mas depois, relendo e fazendo uma melhor compreensão, principalmente a respeito da postura crítica da branquitude, eu acho que sim, essa é uma conversa que a gente tem que ter coletivamente e estarmos abertos, né, a ouvir, a debater juntos tudo isso que ele traz aqui.
Então, assim, eu vou tentar localizar a minha fala sempre por páginas, para que a gente possa se localizando no texto, a gente não ficar perdido. E como o Marco falou, vocês levantem a mão ou vão manifestando aí, que eu vou acompanhando aqui também. Então, assim, eu acho que uma coisa que fica muito marcada nesses dois capítulos, tanto no que diz respeito ao homem negro, quanto à mulher, né, de cor e o homem negro, é esse sentimento de inferioridade que ele vem querer trabalhar. E acho muito, eu me lembro que no dia das apresentações, alguém se manifestou no chat falando que era da psicanálise, era psicólogo. Então, assim, essas pessoas que estão aí, que detêm esse altíssimo conhecimento de psicanálise, se quiserem se manifestar e contribuir nesse sentido também, eu acho que pode acrescentar muito nessa conversa. Mas então, já iniciando, né, na página 57, ele já inicia o texto falando sobre uma dimensão valorativa mesmo, que se elabora com base no desejo e dessa coisa de se merecer a admiração ou o amor do outro, né? Ele fala como que a gente se coloca no mundo, a forma como a gente direciona a nossa agência no mundo e interage com os semelhantes. E esses movimentos eles podem partir de uma noção de agressividade que vai gerar sujeição, ou pode ser um movimento de amor mesmo, que vai gerar uma entrega de si. E aí ele vai falar isso nesses dois primeiros parágrafos da página 57. Quando eu vi essa coisa da entrega de si, eu fiquei pensando assim, e quando não se tem? Se entrega o quê? Porque quando a gente está falando de povos colonizados, esse esvaziamento de si é uma coisa que é dilatado, né? Então, foi uma primeira questão que eu fiquei refletindo, assim, o que se entrega, já que essa dimensão afetiva tá toda muito destacada, né, no que ele escreve. E aí ele vai falar, assim, que o amor autêntico é algo impossível de se viver se não for rechaçado o sentimento de inferioridade e essa ideia de compensação que vai orientar o que ele entende que é um sentido de visão de mundo negro. E aí eu acho que é nesse momento que Fanon deixa muito bem localizado para quem ele está falando, em que momento que ele está falando. Então, já no terceiro parágrafo do texto, ele vai citar o livro Eu Sou Martinicana, que vai narrar uma personagem que ama um homem branco, e aí ele vai usar esse exemplo, depois outro também, para trazer umas reflexões e exemplos. E a primeira análise que ele faz, assim, que me chamou muita atenção, é que nessa situação amorosa, né, nessa experiência amorosa, há uma citação que ela já fala assim, já lá no último parágrafo da página, ela fala assim, queria ter me casado, mas com um homem branco. E aí eu destaquei isso. Só que uma mulher de cor nunca é respeitável bastante aos olhos de um branco. E aí eu me destaco essa dimensão do respeito, assim, a forma como ele narra que a cor da pele, né, a raça, é um fator que mais determinava essa escolha amorosa ali por parte dessa mulher. E aí ele vai destacar também que essa mulher, ela não demanda nada, não exige nada, a não ser um pouco de brancura na sua vida. E isso a gente consegue perceber como que essa dimensão afetiva e psicológica orienta também a nossa prática no mundo, né? Não, nossa como um todo, de pessoas brancas e de pessoas negras, de cor, racializadas, né? E aí, então... Massa, um comentário assim, é bom lembrar que a gente está falando de uma mulher dos anos 50, dos anos 40, que é a publicação desse livro. Na verdade, a experiência da mulher de cor em relação a um homem branco é uma espécie de expressão dramática, né, exponencial do que já era uma submissão da maior parte das mulheres em relação aos homens nesse momento. Né? O que era um relacionamento, o que uma mulher exigia de um homem nos anos 40, isso como uma regra geral, não é? E o caso da mulher negra em relação ao homem branco é o caso ainda mais dramático dessas assimetrias e dessas submissões, né? Então, só destacar isso, né? Esse relato, na verdade, não é tão diferente de outras mulheres, é uma forma mais intensa, digamos assim, me parece, de uma experiência de submissão. Agora, para além disso, uma afirmação que eu achei muito forte aqui, que eu queria chamar a atenção, essa frase mesmo, né, de que a mulher de cor nunca é respeitável bastante aos olhos do branco, por mais que ele a ame, não é? E ele tem uma frase aqui, o Fanon diz o seguinte, que onde há sentimento, basicamente essa é a tese, né, onde há sentimento de inferioridade, e esse sentimento, ele, por mais que a pessoa ame, ele existe, né, essa é a questão, existe, isso atravessa o olhar da pessoa,
as referências, as associações que a pessoa faz são depreciativas, etc. Então, onde há esse tipo de sentimento, e que é um sentimento de inferioridade, não pode haver amor autêntico. É isso que ele está dizendo. Né? Aqui, várias questões me surgiram. Primeiro, o que seria um amor autêntico? Né? Bom, ele está dizendo que isso não é possível onde há sentimento de inferioridade, o que eu tendo a concordar, mas, por outro lado, eu perguntaria, que tipo de relação humana, não é só racial, essa interracial, mas que tipo de relação humana não há nenhum sentimento de inferioridade, nenhuma ordem, não é? É possível essa autenticidade, um amor, ou seja, uma relação completamente simétrica, na qual não haja nenhum sentimento de hierarquização de algum tipo, ou de inferioridade de algum tipo, enfim, eu vejo isso também como, assim, a consequência que eu tive dessa tese é de que aqui a gente está diante de uma situação extrema, né, de impossibilidade do amor, mas essa seria talvez uma condição que atravessa as relações humanas de uma forma geral, não é? Ou seja, em algum grau, pelo menos, a gente nunca vai atingir esse amor plenamente, aí, o amor autêntico, porque algum tipo de sentimento de hierarquização, de inferioridade pode atravessar essa relação. Bom, a Tati levantou a mão, você pode falar, então. Márcia, eu achei muito interessante você ter destacado o respeito, porque a gente teve uma palestra com uma moça que chama Mari P, e ela é do feminismo negro, lá de São João del Rei, enfim, e aí, num dado momento, e ela é psicóloga também, e eu achei, assim, sensacional a abordagem dela, eu vou dividir esse momento, que ela falou assim, o que vocês acham da militância negra e tal, aí todo mundo, nossa, é incrível, não sei o quê, e olha que legal, aí ela trouxe essa perspectiva do respeito, que ela falou assim, o feminismo negro não se sente integralmente representado, porque enquanto eles estão lutando e tal, ou a gente está cuidando das crianças que são nossas, ou cuidando das crianças de alguém. E ela fez essa intersecção e achei assim, sensacional, que cai aonde você falou assim, do respeito, que é uma coisa que a gente, por exemplo, eu, enquanto mulher branca, eu nunca vi sobre essa ótica, entendeu? Tipo assim, realmente, precisa de alguém estar cuidando das crianças, de trabalhando para aquele homem né, exercer e tal, os seus direitos e tal. E aí ela falou assim que, inclusive, que não desmerecendo e tal o movimento, que ele é necessário e tal, mas que ele deveria criar melhores condições para que também as mulheres negras pudessem ser representadas na sua integralidade, nas suas necessidades. E ela trouxe também umas estatísticas de, inclusive, estresse e burnout, que elas são mais presentes em mulheres negras, enfim, várias intersecções assim, bem interessantes que eu nunca tinha parado para pensar e que incidiam exatamente nessa termo, né, que é o respeito. O Felipe também está com a mão levantada, por favor. Ô Marco, então, só pensei no que você falou agora, né, quando analisando essa parte, você pensando assim, ora, mas que ele fala de complexo de inferioridade, como se fosse uma condição para o amor autêntico, que não houvesse complexo de inferioridade, de um sentimento de inferioridade de nenhum tipo, mas lendo essa parte, tive a impressão de que essa talvez não seria a pergunta certa a se fazer, né, o questionamento certo a se fazer, porque ele, na verdade, está tratando de complexo de inferioridade muito específico, né, que decorre do fato do homem ou da mulher ser negro nesse caso. E relações amorosas é um excelente estudo de caso que ele está querendo fazer, né? Porque é onde aparece isso de maneira muito forte. Né? Então, eu acho que assim, outros tipos de sentimentos de inferioridade não seriam tão relevantes, né, nesse estudo de caso que ele está querendo fazer sobre essas relações interraciais amorosas. Concordo, Felipe. Assim, relações amorosas é um caso interessantíssimo para a gente estudar, né, e perceber a manifestação desses sentimentos. Inclusive, no livro da Grada Quilomba, ela faz entrevistas com mulheres negras que vivem na Alemanha, né, inclusive uma brasileira que reside na Alemanha, mas também pessoas que praticamente nasceram na Alemanha, etc., que são negras e que são sempre vistas como alguém de fora, etc., e nas entrevistas aparece muito essa questão, obviamente, das experiências dos relacionamentos que essas pessoas tiveram com homens brancos,
situações vivenciadas. Aí tem um capítulo inteiro que fala só sobre o cabelo, a questão da relação que eles têm com o cabelo da mulher negra. Tem um que narra, né, uma piada que o cara contou, que ele não quis contar, que ele disse, comentou uma coisa, que ele era um músico que na banda dele e tal, que o pessoal contava piada racista, etc. Aí ela pediu para ele contar para ela e ele não queria, de tanto que ela insistiu. Ele contou assim qual era a piada, né, que se dizia para ela saber, e que isso mexeu com ela, mesmo que ele não querendo contar, o simples fato de ele participar desse ambiente, entendeu? De seus colegas de banda dele, sabe? Enfim, é uma série, eu acho que realmente é um tipo de experiência interessantíssima, assim, para a gente. Isso aparece das mais diversas maneiras, assim, né? Só tem não sei se vocês conhecem, tem um livro da Lia Weiner Schuckmann, que é sobre essas relações amorosas interraciais, que acho que foi até a tese de doutorado dela, fez uma pesquisa de campo mesmo no Brasil, né? Então, assim, é muito interessante até para ver como transpor esse caso para o caso brasileiro, então eu recomendo muito essa leitura, né? Ela é uma grande estudiosa aí da branquitude crítica, e ela faz um trabalho muito interessante de campo nessas relações amorosas. Eu não tenho o nome do livro aqui de cabeça, mas é só procurar pelo nome dela que é possível achar. Interessante, ótimo. Bom, Márcia, bom. Obrigada pelos comentários, gente. E aí, assim, já seguindo para a página 59, uma coisa que me destacou aqui, apesar disso não... Bela, você quer falar agora? Vai levantar a mão. Ei, gente, boa noite. É porque eu tô dirigindo, né? Eu não deveria falar, mas eu fiquei com vontade de comentar uma coisa. Só que a chamada caiu, então não sei se na hora que o Marco falou por último, se ele tocou nesse assunto, assim. Mas sobre esse questionamento que o Marco fez, eu fiquei pensando também se, quando o Fanon ele se questiona, né? Ele, na verdade, ele afirma que o amor, ele não existiria amor quando existe essa relação de submissão ou esse interesse, né, de submissão. Eu fiquei pensando se essa também não seria uma proposta, não de um amor intocável, ou então de um amor como se ele... um amor fora das relações de poder, vamos dizer assim. Mas dentro dessa proposta mesmo humanista, né, que ele tenta construir, na verdade, assim, que a gente tenta interpretar, né, que talvez seja essa uma proposta dele, de reconstrução das relações mesmo. E aí eu lembro do professor Renato Nogueira, não sei se vocês chegaram a comentar dele, que ele estuda amor e relações raciais. E, enfim, eu acho que é muito nesse sentido, assim, de tentar entender, né, essa situação específica do impacto que o racismo tem, né, na formação psíquica dos sujeitos e na formação dessa relação amorosa, né? Mas eu acho que era só isso mesmo que eu queria comentar. Não sei se vocês falaram, porque minha chamada caiu. Obrigada, Bela. Ótima participação. Uma coisa que eu queria destacar também, que não faz parte dessa análise de Fanon, ele não vai discorrer sobre isso ao longo do capítulo, mas na página 59 tem um trechinho que ele fala assim, sobre essa capacidade ou sobre a possibilidade de o dinheiro promover aí alguma coisa que poderia ser compreendida como uma mobilidade racial. E aí, no primeiro parágrafo, depois da citação na página 59, ele vai falar assim que aquele lugar, né, aquelas mansões e tudo mais, o boulevard onde viviam os martinicanos riquíssimos, estavam ali dentro do anseio dela, e aí ele vai falar assim, ela diz, somos brancos a partir de certa quantidade de milhões. E aí eu acho que isso entra também dentro de uma perspectiva que a gente pode fazer uma análise dentro, principalmente, dessa lógica colonial, porque dentro dessa perspectiva de formação de sociedade, obviamente, quem detém o poder financeiro geralmente são os colonizadores mesmo, né? Então, sempre vai estar a questão do dinheiro, do poder financeiro, sempre vai estar mesmo na mão dessas pessoas brancas. Eu acho que vale a pena também fazer essa reflexão. Logicamente que a gente já tem assim, pessoas racializadas com exponencial poder aquisitivo, assim, né? Principalmente nos Estados Unidos, a gente tem ligas, né, de pessoas negras milionárias que se reúnem para comemorar seus milhões.
isso é um outro debate, mas eu acho que é interessante também a gente perceber como isso já era uma questão também para essas mulheres que sequer talvez tinham ali possibilidade de elas por elas mesmas fazerem essa mobilidade social mesmo, no que diz respeito às finanças. Um comentário, nesse parágrafo, assim, tem tanto essa observação de que a pessoa se tornaria branca dependendo da riqueza, né? Como também a ideia de que ele diz no mesmo capítulo que há um sonho por uma espécie de salvação, né? E que passaria por se casar com um branco ou se tornar milionário, etc., porque isso te tornaria magicamente branco, né? Ou seja, uma espécie de um embranqueamento mágico, né? Só que me parece que a colocação dele, ao mesmo tempo que ele diz isso, as observações todas do capítulo vão no sentido de dizer o seguinte: olha, por mais que você se case com uma pessoa branca, por mais que você tenha milhões, você nunca vai ser plenamente recebido como um igual, né? Você nunca vai ser visto como um igual. Por exemplo, a experiência dessa mulher negra que se casou com um branco, né, não é uma experiência de alguém que agora, então, passou a circular nos ambientes dos brancos normalmente. Pelo contrário, ela relata todo incômodo que ela ele deixa ela escondida. Exato. Ela preferia nem ir nesses ambientes, ou seja, é um embranquecimento que no final das contas parece que é mais de um outro ponto de vista, não é do ponto de vista dos próprios brancos. Eles não identificam nela exatamente uma branca nunca, né? Por mais que ela ganhe milhões e se case e etc., né? Então acho que a perspectiva é um pouco... por isso que a ideia de um embranquecimento mágico, ou seja, uma ilusão de uma salvação por meio do casamento, da riqueza, etc., mas que ela não vai vir, né? Ela não vai ser experienciada assim, né? Acho que a Gabi levantou a mão aí. Ei, gente, boa noite. É isso que eu ia falar, que é reforçado pela própria experiência dela, né? Que quando ela vai nesses jantar aí com as pessoas brancas, e eu acho que também é um pouco uma comprovação dessa relatividade da raça, né? Ou seja, ela é negra demais para os brancos e branca demais para os negros, que é um pouco do que no capítulo anterior a gente viu sobre como, quando uma pessoa retornava da França, né, como que eles identificavam se ele havia, de certa forma, passado por um embranquecimento, pela forma que ele pronunciava as palavras, né, pelo sotaque ou pelo jeito que se ele falava francês ou patuá, né, como que era imediata essa identificação pelos seus conterrâneos, né? Então, acho que existe aí um pouco da evidência dessa constituição relacional da raça, né? Então, no momento em que, depois, em seguida, ele vai falar sobre uma outra história, né, da Nini, que é pedida em casamento, e aí ele diz, ela havia se tornado branca, né? E ela não se tornou branca, né? Mas para quem entende que isso é um passaporte, né, para se livrar dessa raça indesejada, né, para os negros, ela, de certa forma, acedeu a essa classe branca, né, enquanto que para os brancos isso não vai acontecer, não é automático, né, não há... acho que no capítulo anterior ele fala bastante sobre isso, não existe forma de você... convencer, de fato, né, passar por branco, mesmo que você fale o francês perfeito, mesmo, sempre existe uma vigilância para o deslize, né, para quando você vai mostrar que, de fato, essa é a sua natureza. Eu acho que tem um pouco isso também nesse capítulo. Ótimo, Gabi. É isso mesmo. E uma coisa que eu acho importante mesmo da gente frisar aqui é que essa lógica de que o poder aquisitivo branqueia, ela é extremamente ilusória mesmo. É ilusória. Assim, a gente não precisa ir muito longe, assim. Aqui no Brasil a gente percebe isso. Nos Estados Unidos, onde as pessoas aparentemente têm mais possibilidade de adquirirem coisas que demonstram, né? Ou seja, carros, roupas, enfim, não é bem assim. Semana passada teve um caso de um cara em Montreal, né, no Canadá, que, assim, cara bem vestido, num carrão, a polícia vai para cima dele e faz quase aquele golpe George Floyd mesmo nele, assim. Então, assim, é realmente ilusória. Essa dinâmica de ser e ter
com relação a pessoas racializadas, ela é sempre muito, muito ilusória. Eu acho que é bom a gente deixar isso muito claro, assim, apesar dessa ilusão que se cria, é realmente uma ilusão, né? E aí, assim... Isso, Márcia, ainda tem um efeito perverso, vamos dizer assim. Eu estou lembrando de um caso, vocês devem conhecer, daquela que gerou a Batalha de Los Angeles nos anos 90, de um negro que estava num veículo, num carro de luxo, né? Foi parado pela polícia, foi obrigado a descer, foi espancado, etc. E foi filmada essa cena, e depois os policiais alegaram que teria havido resistência. Estava claro, a pessoa estava ajoelhada quando ela foi agredida e tal. E um dos fatores que me parece que foi determinante nesse caso é porque era um homem negro que tinha dinheiro, tanto que ele tinha um carro bacana, etc. Só que o fato dele estar circulando com um carro bacana, isso parece que despertou um ódio ainda maior dos policiais. Como se fosse assim, como pode ele, né, um negro, ter mais dinheiro que eu, ter um carro melhor que o meu, né, etc. Parece que isso, do ponto de vista da reação dos policiais, foi um dos fatores que motivou, inclusive, a agressão, né? O olhar dele, como se eles se identificassem no olhar dele, uma superioridade. Como que você pode se sentir superior a mim? Você está entendendo? Um ódio racial mesmo, muito profundo, assim. Então, acho que é mais uma prova, né? Ou seja, o negro com dinheiro não é visto como um branco, pelo contrário, ele provoca um ódio, né? Um ódio daquele que acha que tem que ser superior e não pode se ver numa relação de inferioridade em relação. Exato, Marco. E assim, é interessante você falar isso, que aparentemente o fato de possuir um carrão e tal gera um ódio. Na página 60, logo depois ele vai falar sobre essa elaboração de um ressentimento, que é exatamente isso aí que você está falando, as coisas começam a se encaixar. É por se ter uma mulher de cor, é por ser uma mulher de cor que não a toleram nesses ciclos. É com base em sua afetação que será elaborado esse ressentimento. Logicamente que é um ressentimento que é elaborado de forma mútua, né? É a preta ressentindo contra o branco e o branco ressentindo contra a preta nesse caso, né? Mas é interessante a gente notar que são essas coisas que vão elaborar. E aí depois, inclusive, Fanon, ele vai mencionar assim, que conflitos raciais, eles se elaboram pouco a pouco, eles não eclodem espontaneamente, ele fala assim. E eu acho interessante notar isso, porque realmente não é assim uma coisa que, vai se elaborando ali aquela lógica, aquela tensão, até gerar aquele conflito e aí realmente virar a explodir, né? Tomara mesmo que exploda, eu sou desse time que quer mesmo que explode, mas enquanto estão só sendo elaborados e construídos, é que a gente vai sofrendo mesmo isso aí no dia a dia, né? E uma outra coisa que eu acho que vale a pena a gente ressaltar, está na página 91, é que quando ele menciona assim que por não ter conseguido, na página 68 fala assim, então, sendo incapaz de pretejar, sendo incapaz de enegrecer o mundo, ela tentaria em seu corpo, em seu pensamento, embranquecê-lo. E aí, a forma como nós estamos falando aqui, não só numa dimensão física, da aparência, da cor da pele, mas também numa lógica psicológica, uma lógica comportamental que vai conduzir essa mulher. E aí, inclusive, é a crítica que ele faz nesse capítulo a todas as martinicanas, né, que aparentemente fazem isso que Marco Keren falou, de desejar salvar a raça, não no sentido de assegurar a sua origem, mas no sentido de embranquecê-la. Atualmente no Brasil, eu vejo esse movimento contrário, assim, um movimento de se salvar a raça no sentido de assegurar a mesma origem. Eu vejo todas as pessoas assim mais ligadas a essa perspectiva racial, que se reconhecem como negras, enfim, bem dedicadas a isso e tentando se relacionar de uma forma mais afrocentrada, ainda que não seja com pessoas de cor de pele escura, mas que a lógica da relação seja afrocentrada, né? Então, assim, é uma outra perspectiva, mas ele destaca isso lá. Fala, Bela. Ai, meu Deus, bateu o carro. Deixa ela, a hora que ela falar, então a gente volta para ela. E aí, assim, ele menciona essa reação da personagem ao descobrir que a avó dela era branca, que é uma coisa que eu acho, inclusive, vale a pena ressaltar, e na nota de rodapé, assim, que é a nota de... Bela falou, deixa.
na nota de rodapé 7, sobre a dimensão romântica e a aceitação de uma branca por um negro. Eu queria destacar isso. E nessa nota de rodapé 7, fala assim: sendo senhor e, mais basicamente, macho, o branco pode se dar ao luxo de dormir com muitas mulheres. Isso vale para todos os países e tanto mais nas colônias. Mas uma branca que aceita um negro é algo automaticamente, é o que automaticamente se reveste de uma dimensão romântica. Existe entrega e não estupro. E aí eu vejo, assim, uma crítica, inclusive, que eu faço, uma perspectiva mesmo infantilizada da mulher, assim, uma visão muito pueril desse ser humano feminino, né, que é incapaz de estuprar, ou seja, uma branca aceitou um negro, nossa, é um romance ali, uma coisa verdadeira, né? Então, assim, a gente precisa ter cuidado com isso, porque ainda hoje a gente opera mais ou menos dentro dessa lógica, assim, no que diz respeito às mulheres de forma geral, né? Assim, nossa, eu trabalhava na vara criminal aqui na minha cidade e, assim, sempre quando tinha uma outra estagiária, sempre quando chegava alguma coisa que era uma mulher, que era sujeita ativa num homicídio, num tráfico muito bravo, eu falava, gente, mas mulher? Então, assim, ainda existe essa concepção de que a mulher, ela nossa, um ser assim, que se ela aceitou um preto é porque ela realmente amava ele, ela não queria estuprar. E aí a gente vê, assim, até nas histórias bíblicas, tinha uma mulher lá que queria estuprar o cara ficou preso, foi para a cova dos leões. Eu não sei se é essa mesma história, não, mas tem uma coisa assim, que a mulher de um faraó, eu acho, queria possuir um cara lá e, tipo assim, ou seja, isso é antigo e ainda assim existe essa lógica. É Bela e depois Gabi. Eu acho que a Isabela esqueceu a mão levantada aí. Pode passar. Acho que agora eu tô com sinal. Tô chegando em casa, gente, finalmente. Mas é que eu ia comentar com essa questão esse tema do ressentimento, eu acho interessante, porque se a gente for pensar na atualidade, né? A atualidade Fanon, acho que um dos sintomas da branquitude aqui no Brasil é esse grande ressentimento, né? Esse ressentimento por uma perda, vamos dizer assim, de influência e de poder em certo sentido. E é um ressentimento que adoece, né? Que é aquilo que a gente falou desse adoecimento, né? Que o racista, ele é um doente, né? E um doente não no sentido vai se tratar, né? Mas nesse sentido, né? É tosco que as pessoas falam geralmente, mas um doente nesse sentido mesmo, de que que ele exerce um ressentimento ali de uma situação, de um poder em que ele quer sempre manter e aumentar e florescer mesmo nesse sentido e que não vai conseguir. Porque se na história do Brasil sempre teve resistência do povo negro, atualmente a gente se fala ainda bastante dessa resistência. Então, é um ressentimento que ele vem, eu entendo assim, desde a própria história, né? Desde que a gente não viveu uma história pacifista, né? Uma história em que a abolição da escravidão ela foi dada. Mas é uma história de ressentimento mesmo dessa branquitude que a todo momento tenta manter essa relação de submissão. Então, eu acho que esse ponto do texto é muito interessante. Eu acho que o tema ressentimento assim, ele é bem interessante para a gente pensar essas relações sociais. Gabi, então? Não, acho que eu não vou acrescentar. Eu vou falar só que essa coisa do ressentimento que a Isabela falou me fez pensar que existem alguns teóricos contemporâneos que vão falar sobre como a política identitária é uma política de ressentimento, né? De como que ela é fundada no ressentimento e que, pelo fato de ela ser fundada nesse ressentimento, ela não consegue avançar muito, uma vez que existe uma certa... Não é bem uma inveja, né? O ressentimento ele tem essa dimensão menos ativa, eu acho que é a inveja, né? E de uma coisa que se internaliza, assim. E eu não sei, eu vejo isso com um pouco de desconfiança, né? Embora eu acho que exista alguma questão aí que envolve ressentimento de raça, de classe, eu acho que tem esse ressentimento que vem para os dois lados, né? Então, ver uma pessoa acessar espaços... as falas do Paulo Guedes são todas cravadas de um ressentimento de classe, né? Aquela mentalidade de que empregada doméstica está indo para a Disney e sei lá o quê, eu misturei, né? Mas que, enfim, as pessoas estão indo para os aeroportos, não pode, né? Enfim, as pessoas não pertencem a esse lugar. Eu acho que tem o ressentimento de classe aí,
mas eu não sei se ele é a história toda, né? Agora, em relação a essa questão racial e de gênero, é interessante, porque geralmente a narrativa que eu estou acostumada a ler mais são as feministas dos Estados Unidos, que vão falar sobre a relação entre homens negros e mulheres brancas, de uma perspectiva que é preocupada com o terror racial que aconteceu nos Estados Unidos, e ainda acontece, que é basicamente as mulheres brancas usando, né, munidas de uma mentalidade racista, acusando homens negros de terem-nas estuprado, e esses homens serem linchados, né, publicamente, sofrerem violências, justiçamentos públicos e tal, que é um problema nos Estados Unidos e aqui também, né? Que é essa mentalidade punitivista de temos que, sei lá, castrar o estuprador, mas nunca existe não educar sexualmente, entender que os estupros acontecem em casa, enfim, isso é outra história, mas é interessante ver isso pelo outro lado, né, de que ele está dizendo uma branca que aceita um negro é algo que automaticamente se reveste uma dimensão romântica. Nem sempre, né? Nem sempre para um lado e nem para o outro. Ou seja, a Márcia falou aí que essa mulher pode estar sendo violenta do ponto de vista racial e esse homem pode estar sendo violento do ponto de vista do gênero, né? Quase como se o negro fosse colocado numa posição de vítima essencialista, né? Ele é a vítima necessária nessa relação, e o gênero, a diferença do gênero é ignorada, né? Indiferente. Isso, para mim, enfim, acho que todo mundo talvez tenha sentido isso, né? Dessa ausência desse olhar em relação ao gênero. E a Tati? Então, aí, polêmicas, Márcia. Mas, assim, juntando com o que a Gabriela falou aí, nessa mesma palestra, a Mari P., enfim, uma mulher negra, rapper incrível. E aí ela colocou várias situações, assim, e a perspectiva dela é de saúde mental, então, assim, enfim, ela colocou algumas questões. E ela falou que também, o índice da violência ser muito forte na questão racial e tal, quando o homem negro está numa perspectiva relacional ali na mesma raça, ele tende a repetir essa violência, de alguma forma com mulheres, ou enfim. Aí ela colocou a questão de como esse sentimento da inferioridade no social reflete no psicológico, sabe? Tipo, ele vive a violência, vivendo a violência o tempo inteiro. E aí, quando ele lidar com uma situação tipo, não, aqui eu estou seguro, aí é aquela questão até que a gente vê no direito penal, na criminologia, quando mulheres vivenciam muito agressões, e aí elas tendem, tipo, né, isso vira um transtorno. E aí, dentro desse mesmo assunto, uma vez, aí eu citei um caso que isso aconteceu comigo. Eu me relacionava com um homem negro, enfim, e aí um dia ele falou assim, se eu fosse para escolher, eu jamais relacionaria com uma mulher branca. E isso aí é uma questão tão maluca, porque assim, a gente está a repensar a questão racial, como a gente não está dentro, como eu não sou uma mulher negra, tipo, eu não soube me identificar, né? Tipo assim, isso é respondível? É uma violência? Se é uma violência, porque assim, enquanto a questão de gênero, enquanto mulher branca com homem branco, é mais fácil pensar para mim nessa questão da violência, entendeu? Tipo, nossa, sei lá, isso está sendo agressivo ou não? E às vezes, quando você toma um pouco de conhecimento da violência, né, sendo vivenciada pelos povos originários, pelos negros e tal, que agora é a temática, causa uma situação, para mim, enquanto gênero, de tipo, eu não sei como me comportar, você entendeu? Tipo assim, não sei aonde mora uma violência. Porque acaba que é uma matéria que a gente sabe, né? Tipo assim, o país é racista, né? A sociedade é racista, a gente é racista, eu já tive vários comportamentos racistas. A maioria das pessoas tem, a gente vai desconstruindo isso.
Mas é quando você está nesse propósito de desconstruir todo tipo de pensamento que você tenha e investigar esse tipo, né, de tipo, né, estudar sobre isso, porque muitas coisas a gente passa na nossa vida e são pensamentos e comportamentos racistas e a gente não pensa nisso. Aí, quando você decide pensar nisso, aí, para mim, que sou uma mulher, ainda surgem outras demandas, tipo assim, ó, eu me vi, por exemplo, né, nesse tipo de relação, anulando várias violências, porque eu pensava assim, ai, mas coitado, ele passa por isso, por aquilo, entendeu? Então, tipo assim, eu fico assim, porra, será que eu tô, tipo, endossando? Ai, coitado, já é problemático, né? Então, e Márcia, e ela colocou essa questão que é entre as mulheres negras também, porque tipo assim, eu enquanto mulher branca, eu falava, gente, mas eu nunca vou entender isso, você entendeu? Fica tipo assim, fica uma coisa assim, uma nuvem muito doida de pensamentos. E aí, ela falou, isso também é passado, assim, na perspectiva dessa autora, né? Também é passado para mulheres negras, tipo, a importância de, tipo, se relacionar com homens negros, não sei o quê, e acaba que elas vão também legitimando algumas violências. E aí, comigo, aconteceu isso, não por ser uma mulher negra, e nem por... Mas, tipo assim, eu ficava pensando, poxa, será que se eu tiver esse comportamento vai ser violento? E ele já passa por tantas violências, será que, tipo, eu não estou reforçando alguma coisa que vai impactar no psicológico dele? Umas preocupações que, por exemplo, quando eu relaciono com um homem branco, eu não tenho, por ser uma mulher branca, entendeu? Então, enfim, é difícil, menina. O Rafael está com a mão levantada também, mas eu queria fazer um comentáriozinho antes, assim, duas coisas. Né? Primeiro, sobre essa coisa do racismo, né, como é arraigado, né, e uma dimensão que é extremamente difícil de desconstruir, que tem a ver com essa tese de que o racismo é um poder do olhar, é um modo de ver as coisas, etc. E é muito difícil a gente evitar, ao olhar para as coisas, realizar inconscientemente associações racistas, né, que têm um teor racista, uma dimensão racista. Né? No livro da Grada Quilombo, eu estava falando também de relacionamentos de homem e mulher, uma mulher negra com um homem branco, e tem um momento que essa mulher está relatando que ela passava no cabelo um produto que tinha um cheiro de coco, era um produto à base de coco. Né? E aí que o namorado dela, esse branco, comentou que gostava do cheiro do coco, e aí falou que lembrou uma música, assim, uma música super racista colonial alemã, assim, que falava dos macacos, né, que roubavam a banana um do outro e não sei o que roubavam o coco um do outro, e no final era uma musiquinha assim. Aí ele falou que lembrou da musiquinha. E ela falou que ficou incomodada com aquilo, mas que tipo de associação é essa, né? Porque eu passei um produto que tem cheiro de coco que lembra de uma música de macacos, né, etc, né? E esse é um negócio, eu fico pensando, né, como evitar. Eu vou dar um exemplo assim pessoal, né? Eu me lembro quando eu estava, acho que em Roma, que eu vi vários mendigos assim num determinado lugar e lá estava numa situação assim, você via vários mendigos na rua. E esses mendigos, a maior parte, me parecia que eles eram do leste europeu, mas eram pessoas assim muito claras, de olho claro, sabe, lourinhas, etc., vivendo na rua, assim, pedindo esmola, sabe? E eu me lembro disso me chamar muita atenção, né, um sentimento assim. E eu fiquei pensando depois, né, mas por que isso está me gerando um sentimento maior, parece, como se fosse uma série de pedintes negros, que parece que a gente analisa isso de alguma forma, ou seja, como se fosse mais aceitado. O que isso está me chamando mais a atenção? Né? É claro que tem um elemento simplesmente da diferença, mas não é só isso. É uma associação que parece conflitar com aquilo que é esperado por mim, digamos assim, num certo sentido, do que é um perfil de um mendigo, por exemplo, né? Do que é uma pessoa que pede algo na rua, né? Enfim, então, assim, esse tipo de associação é um negócio muito poderoso e muito difícil. Como é que você evita fazer associações inconscientes? Não é um negócio que você vira e fala assim, agora eu vou parar de fazer. Você simplesmente faz. É um modo de ver as coisas que é contaminado, né? Esse é um lugar muito difícil da gente mudar algo a respeito. Né? Esse é um último comentário sobre o texto, que nessa parte, que na página 62, acho que não sei se vocês sentiram isso, né? O incômodo com uma certa generalização que o Fanon faz ao dizer assim que, como se ele fala assim,
todas as martinicanas sabem, dizem e repetem. Todas elas querem se branquear, né? Todas elas têm o mesmo sonho, a mesma fantasia de casar com um homem branco e se tornar branca, né? Bom, é claro que isso gera um incômodo, que é uma generalização. Certamente não são todas as martinicanas que pensam assim, ainda que muitas pensassem assim, etc. Mas a mesma coisa a gente verifica no capítulo seguinte, quando ele fala dos homens também negros e a relação com as mulheres brancas, quando ele, por exemplo, diz que todo homem negro que chega na Europa, a primeira coisa que faz é ir num prostíbulo para poder possuir uma mulher branca como se fosse matar, assim, uma coisa que ele tem, etc. Obviamente não é todo homem negro martinicano que vai fazer isso também, né? Aqui, por um lado, né, assim, essas generalizações incomodam, especialmente quando são ditas sobre as mulheres, mas, por outro lado, talvez, né, a gente possa entender isso, o objetivo dele é traçar uma espécie de tipo ideal, né? Ou seja, ele não está preocupado tanto com singularidades assim, de cada indivíduo, suas complexidades, mas em traçar uma espécie do tipo ideal. O tipo ideal da mulher negra martinicana é aquela que está numa espécie de fantasia de embranquecimento, né? Esse tipo de mulher que interessa a ele, de certa maneira, analisar e pensar a respeito, etc. Né? Assim como o tipo ideal do homem negro martinicano. Acho que a gente pode tentar pensar dessa maneira, porque certamente é uma injustiça, né, com várias mulheres nesse tipo de afirmação. O Rafael está com a mão levantada. Então, eu vou voltar só numa questão que era aquela do amor ideal, que eu acho complicado também, que sempre tem conflito, mas dizer que sempre tem conflito, eu acho que não pode apagar alguns elementos, né? Por exemplo, quando eu comecei a estudar a ideia de consentimento, e aí é muito difícil dizer o que é o consentimento, já que todas as relações têm um grau de poder, né? Então, não tem uma relação que tenha um pleno consentimento, mas, de alguma forma, a gente tem que trabalhar com a ideia de consentimento. Então, eu acho que é bem complicado. Eu acho que vocês que também assim, são do direito devem ter um critério mínimo que leve, ao menos, para o direito para entender essas coisas, mas no âmbito da filosofia, eu não consegui nem fazer essa distinção, mesmo que tenha que ser feita, né, para um critério prático. Um outro elemento foi essa questão do embranquecimento pelo dinheiro, né? Eu acho que o Viveiro de Castro trabalha essa questão com os índios, fala assim, olha só, os índios se tornando branco, mas nunca chega a ser branco, né? Chega a ser pobre. E pobre a gente domina, controla. E um último ponto é que tem a questão do ressentimento que me toca muito, que eu acho que a gente, em geral, se trabalha o ressentimento pensando Nietzsche e sempre como algo negativo, sempre jogar fora, e talvez a nossa concepção de ressentimento seja muito europeia e talvez tenha um ressentimento colonial, tenha algo possível de trabalhar de forma positiva o ressentimento, né? Eu acho que vale uma leitura, porque o ressentimento é algo muito forte nos movimentos sociais. Eu acho que é um tema chave, assim, que eu acho que é chave, mas não consigo trabalhar, e eu acho que tem que sair de Nietzsche, né? A ideia de um ressentimento. Isso que eu gostaria de tentar, assim, meio confuso, mas seria isso. Ok. A Ana Paula está com a mão levantada também. Boa noite, pessoal. A minha pergunta, assim, para ver se eu entendi, ou vocês puderem me explicar um pouco mais sobre essa questão do embranquecimento pelo dinheiro. O homem negro rico, por exemplo, ele se embranquece perante um homem branco sem dinheiro? Essa é uma primeira pergunta. Se o dinheiro tem esse poder, porque vocês explicaram, mas eu fiquei um pouco ainda sem entender. O Pelé, por exemplo, o que ele representa para os homens brancos pobres? E uma outra seria o relacionamento desses homens negros, principalmente no futebol, com mulheres brancas. Se
se tem alguma coisa assim, o que elas procuram neles? Sabe? Se o dinheiro, nesse aspecto, embranquece. É isso. Pois é. Eu queria observar, assim, o caso do Pelé, só dar um exemplo, né? Que é claro, não só rico, famoso, né? Etc., um ídolo no futebol e tal. Mas eu me lembro claramente, vocês não vão lembrar, que todo mundo aqui é mais novo que eu, mas enfim, na época do relacionamento do Pelé com a Xuxa, que foi um relacionamento famoso, midiático, assim, no Brasil na época, e o tanto de piada racista que existia em relação a esse relacionamento, né? Ou seja, por mais que o Pelé fosse rico, famoso, um ídolo, ele não era poupado desse tipo de piada racista por estar se relacionando com uma mulher loura, né? Enfim, então isso não se apaga, né? Ou seja, isso não sai, não é eliminado, assim, eles não deixam de ver nele um negro, em momento nenhum, sabe? Isso para mim é óbvio. Eu, assim, lendo o texto da Grada Quilomba, tem uma passagem que eu acho muito interessante, que ela coloca a ideia de interseccionalidade da seguinte maneira: a gente tem que entender que essas interseções, né, ser mulher, ser negra, ser pobre, né, por exemplo, essas formas, elas, quando a gente fala que há uma interseccionalidade, isso não deve ser visto como uma sobreposição simplesmente, como se você simplesmente somasse. A cada elemento que você insere, o que você altera é a singularidade de uma relação, né? Ou seja, a mulher negra, ela não é a mulher mais negra, ela é uma experiência específica de relação, que tem formas específicas de inferiorização, de preconceito, de exclusão, por aí vai, né? De violência e tal. A mesma coisa, o homem negro pobre ou o homem negro rico, é como se você interseccionasse e colocasse ele no lugar, mas ele não vai deixar de ser negro, não vai deixar de ser homem, né? Ele talvez não sofra alguns tipos de violência que são específicas para os pobres, mas outras ele vai sofrer por ser negro, e por aí vai. Enfim, então, as interseções são complexas por isso, porque não é simplesmente somar diferentes fatores, é entender a singularidade das relações com essa configuração, né? Ou seja, com esses elementos associados, né? E me parece óbvio que, por exemplo, a figura do jogador de futebol, igual o Pelé, por mais que ele, em vários elementos, ele saia de uma esfera de posição de vítima de violência, né, por vários motivos, primeiro por ser homem, segundo por ser rico, por ser famoso, não sei o quê, ou em alguma esfera, por exemplo, quando ele se relaciona com uma mulher loura, o racismo aparece, né? Enfim, acho que a gente pode voltar para a Márcia, né? A gente está circulando. Ótimo, Marco. Excelente resposta. Eu acho também que vale a pena só mencionar, assim, e acho muito, muito importante a gente frisar isso, principalmente nessa leitura, porque quando a gente está falando aqui de branqueamento e essa coisa de salvar a raça e tudo mais, a gente está lendo ele falar isso nesse contexto martinicano, mas a gente precisa entender que no nosso contexto brasileiro, de forma específica, essa noção de raça sequer é bem assimilada, porque nós tivemos aí um mito da democracia racial que atrapalhou toda a nossa compreensão, assim, confunde a gente enquanto povo, confunde a gente enquanto sociedade. Então, acho que a gente precisa ter isso muito, muito bem informado, assim, porque aí quando rolam essas interseccionalidades que o Marco está falando, tudo fica muito mais complexo e a raça, que é o fator que a gente menos compreende, a gente menos considera. E aí é o que vai gerando tanta confusão nas nossas conversas, assim. Vou tentar avançar aqui, vou passar uma página, mas se vocês quiserem, vocês fazem como vocês já estão fazendo. Uma coisa que eu queria destacar na página 64 é o último parágrafo, e aí ele vem trazer uma citação dessas histórias, né, desses casos que ele estava contando lá, desses textos da Martinique. E aí a mulher fala assim: meu espanto como adolescente, quando uma amiga minha, que me conhecia, se levantou indignada ao me ouvir dizer-lhe, numa situação em que esta era a palavra adequada e a única que convinha: você, que é negra, eu, negra? Você não vê que eu sou quase branca? Eu detesto os negros fedem, são sujos, preguiçosos, não me fale nunca mais de negros. E aí, assim, é só uma indicaçãozinha, tem um filme na Netflix que chama Identidade. O filme é todo preto e branco, então não fica evidente a questão da cor da pele,
mas é possível perceber, né, assim, pelas tonalidades, tá, sombras e luzes e tal, que é uma mulher negra, e ela se passa por uma mulher branca na sociedade estadunidense, justamente por causa dessa coisa de matizes de cor de pele, né? Já quando ele já começa a falar, por exemplo, da mulata aqui no texto. E aí eu assisti esse filme nesse final de semana e tô lembrando aqui. Vale a pena ver, porque, assim, essa mulher desse filme, ela realmente, assim, casa com um cara que fala isso aqui, eu detesto negro, nego fede, não sei o que, não sei o que. Não é amor. E ela tá lá com o homem branco dela e morrendo de saudade da sua negritude. É uma doideira o filme. Acho que quem gostar desse tipo de coisa deve gostar de assistir. Acho que vale a pena. Chama Identidade, está na Netflix. E aí, assim, na página 66, o que eu destaquei foi essa questão de ele colocar que o negro só enxerga uma porta de saída, que é no primeiro parágrafo da página 66, tá assim. Compreendemos agora porque o negro não é capaz de satisfazer-se em sua insularidade. Para ele, só existe uma porta de saída, e ela se abre para o mundo branco. Então, isso confirma não só para mulheres, né, mas para homens. Isso aqui ele trata de uma forma geral, né, o indivíduo negro. E aí, assim, eu fiquei pensando que vocês falaram aí sobre os jogadores de futebol, sobre os cantores de pagode. Eu lembro que eu tive uma desilusão quando eu era apaixonada por aquela pretinha, faz tudo pelo nosso amor, fala tudo pelo nosso bem, meu bem, de Seu Jorge, e descobri que a mulher dele era branca. Eu fiquei assim, sabe? Fiquei tipo, ofendida, real. Porque, tipo assim, eu achava que ele estava cantando até para mim, e na verdade não era, né? Então, é esse tipo de coisa, assim. Quando essa porta se abre para uns ou para outros, não estou falando, né, gente, Seu Jorge Maringueiro, nossa, não vamos nem falar mal desse homem. Mas, assim, a gente precisa entender que existem essas perspectivas aí, que são meio complexas, né? E aí, outra coisa que ele coloca e que fica evidente é que ele está fazendo uma análise para aquela sociedade, assim, eu acho que inclusive fica muito evidente o quanto esse debate também que ele traz aqui não está tão situado na nossa época, que é porque ele não menciona essa questão da solidão da mulher negra. Da forma como ele conversa aqui, parece que toda mulher negra ela vai ter ali uma oportunidade afetiva de alguma forma, o que não é bem verdade, né? A gente sabe que as coisas não funcionam bem assim. E aí, estou tentando aqui para a gente ganhar tempo, tá? Vou passar lá para a página 70. Um comentário, a questão da solidão, né? Ele não trata em relação às mulheres, mas trata do caso do homem que ele traz. É um caso de um cara que vive uma espécie de bloqueio, né? Mesmo, e o caso dele é de haver uma mulher branca que claramente queria se relacionar com ele, que se declarava, que dizia, né? Enfim, eu quero, né, viver com você, etc. E ele vivia um bloqueio e ficava ficando sozinho, ou seja, ele não se permitia, né, vivenciar essa experiência, etc. Né? E curioso que, no caso das mulheres, essa figura não aparece. Aparece basicamente um dilema, que é uma busca por um homem branco, mas poucas vão conseguir, digamos assim, se realizar nesse sentido, e outras vão ficar ali meio que frustradas, mas não porque elas vivem um bloqueio, né, uma experiência de solidão, nada disso. É isso, exatamente. E aí, uma coisa que eu destaquei aqui no final da página 70, né, ele vai narrar justamente esse episódio de um homem negro que, ao propor o seu amor para uma mulher branca, ele menciona que a mulatada, né, aí vira tipo um crime. E aí, assim, ele menciona, né, a mulatada, ao denunciar o caso, vai à justiça para querer uma reparação moral pelo dano que causou. E aí, assim, eu lembrei de uma coisa que eu li, que não está no livro do Fanon, mas eu acho que vale a pena compartilhar, assim, rapidinho eu vou ler, que é um discurso de William Lynch. Esse William Lynch era um traficante de escravos que desenvolveu uma tecnologia e ele vendia essa tecnologia, principalmente no contexto norte-americano, para como que os senhores de escravos poderiam dominar os seus escravizados. E aí ele desenvolve essa tecnologia que é a seguinte, aí ele fala um monte lá tal, e eu vou ler só 2 parágrafos. O escravo negro, após receber esse doutrinamento ou lavagem cerebral, perpetuará ele mesmo e desenvolverá esses sentimentos, que influenciarão seu comportamento durante centenas e até milhares de anos, sem precisarmos voltar a intervir. A sua submissão a nós e à nossa civilização será não somente total, mas também profunda e durável.
Não se esqueçam que vocês devem colocar o velho negro contra o jovem negro e o jovem negro contra o velho negro. Vocês devem jogar o negro de pele escura contra o negro de pele clara e o de pele clara contra o de pele escura. O homem negro contra a mulher negra. É necessário que os escravos confiem e dependam de nós. Eles devem amar, respeitar e confiar somente em nós. Senhores, essas dicas são chaves para controlá-los. Usam-nos. E aí isso é um discurso que ele faz lá quando ele está vendendo essa tecnologia para os senhores de escravos nos Estados Unidos. Mas quando a gente vê aqui esse episódio que é a mulatada, ou seja, o que a gente talvez aqui no nosso contexto entenderia como os pardos, né, vão à justiça porque o negro está oferecendo seu amor a uma mulher que não é tão escura quanto ele ali, né? Eu acho que essa demonstra exatamente essa tecnologia que obviamente não foi aplicada só nos Estados Unidos, né? A gente está falando de um contexto de colonização. Então, eu queria compartilhar isso com vocês, porque isso aqui fica muito evidente também. E aí, quer falar alguma coisa? Alguém? Não. Bom, só dizer que ele diz que é um caso de polícia, né? Que ousadia, né? Tipo assim, é um caso de se levar a polícia, né? Tamanha tão grande o insulto que isso representaria, digamos assim, isso não pode ficar simplesmente na esfera privada, não tem que levar isso para uma autoridade, punir adequadamente, né? Esse tipo de comportamento. A Tati levantou, realmente. Márcia, e olha que eu achei também que é muito doido, que aí ele anula o fatídico amor romântico, porque ele descredibiliza talvez essa mulher ou esse cara tenha reais sentimentos pelas pessoas. Dá a impressão, assim, eu acho que ele traz dentro do discurso dele alguns preconceitos que a gente que é branco carrega, tipo do lance do ser sex appeal sempre, o homem é sempre viril, a mulher é sempre sexy, a mulher é incrível, não sei o que lá. Eu acho que ele traz um pouco disso quando ele fala principalmente das ofertas dos caras, né? E eu acho que quando eu li também uma coisa que eu fiquei um pouco impactada é dessa descrença. Eu entendo que a questão, o que ele quis evidenciar era necessário e fundamental, mas ele também traz uma descrença dos sentimentos das próprias pessoas envolvidas, porque, enfim, pode acontecer, né, gente? É claro que essa situação que ele relatou, ela é evidente e notória, mas também pode acontecer das pessoas se envolverem, né? Não sei. Também não sei, Tati. Quer falar? Acho que eu sou muito romântica, gente. Esse é o problema. Para a gente finalizar isso. Eu acho, mas acho que tem um pouco do... Tipo, a perspectiva dele é justamente que a raça organiza as nossas subjetividades, né? Então, tipo, acho que esse é o argumento. Ela antecipa qualquer tipo de relação orientada só pelo afeto, assim, não tem um afeto isolado, né? Não tem um afeto descontextualizado fora da história. Eu acho que é um pouco o argumento, assim, pensemos nós o que quisermos, né? Mas acho que justamente o argumento dele é colocar essa prevalência da raça nas relações. E a forma como se hierarquiza, né? Ou seja, é o branco, o mulato e o negro de pele escura, né? E aí eu acho que ele quis evidenciar essa hierarquização com relação à cor da pele. Inclusive, foi nesse grupo aqui que eu fiquei de mandar uns material de colorismo para alguém, vou mandar, tá? Eu tô lembrando aqui agora. Só para finalizar esse capítulo, Márcia, assim, eu acho que a gente podia chamar a atenção para o final aqui dele, essa questão do processo de internalização. Esse eu acho que é um tema fundamental assim, do Fanon, né, famoso, e aqui ele coloca de uma maneira muito interessante, né, ou seja, de que tanto o negro, né, vai ser escravo, né, de alguma maneira dessa inferioridade, ou seja, ele vai internalizar isso e vai desenvolver algo que para ele, né, é do domínio patológico, que é um tipo neurótico obsessivo, mas também o branco, nessa relação, vai ser escravo de sua superioridade, vai desenvolver também uma espécie de tipo um tipo patológico também, né? Ou seja, todos ficam, de certa maneira, aprisionados nessa relação. De diferentes formas, mas todos são, de alguma forma, vítimas, né? E realizam esse processo de internalização, né? Ou seja, trazer para dentro, para o nível psíquico,
essas obsessões ou de superioridade ou de inferioridade, né? Sim, e uma outra coisa que eu acho que vale a pena também, depois eu mando lá no grupão lá, na página 75, ele vai falar sobre essa dimensão, assim, de infantilizar, né? A Lélia Gonzalez também bebeu de Fanon, encheu barriguinha de Fanon, ela fala muito sobre uma perspectiva de infância, né? Ela vai tratar, ela coloca infância, e aí ela vai desenvolvendo isso. É um texto muito bom, muito rico, fácil de ler, curtinho. Acho que vale a pena a gente ler também. Uma outra coisa, só voltando aqui, eu sei que o Marco quer que eu já vá embora, que o tempo vai acabar, mas só para demonstrar o absurdo, na página 72 ele coloca assim: então, quando um negro foi manifestar seu amor à mulata, o pau quebrou, vai para a cadeia, não sei o quê. Só que quando um branco declarou seu amor à mulata, algo de extraordinário deve ter ocorrido. Isso é depois da citação na página 72. Houve reconhecimento, integração em uma coletividade. Por isso, gente, que loucura, né? A gente precisa observar isso também com relação não só a cor, não só ao gênero, né, mas também a cor da pele, a forma como que tudo se altera. Aí coloca, ela foi recompensada, né? Ou seja, agora um branco que é ela, nossa, que recompensa, que bênção, obrigada, Senhor. Mais ou menos isso. Agora a gente passa para o próximo capítulo, o capítulo 3, O Homem de Cor e a Branca. O autor, o Fanon, já começa demonstrando que o desejo de ser branco só pode ser garantido pela mulher branca ao homem negro, o que eu acho que é uma coisa que a gente já conversou aqui e que a gente não precisa ficar discutindo muito isso, porque é mais ou menos uma via de mão dupla nesse contexto da inferiorização, né? E aí ele vai falar, assim, aquele caso que o Marco falou, quando a mulher branca inicia um flerte com o cara, ele se coloca na página 81 agora, ele se coloca como um monstro mesmo, né? Ele vai falar, olha, tenha cuidado, moça. Não há mal em ter coragem, mas você acabará se comprometendo se continuar a se expor assim. Um negro, que lástima. Só que isso vai além da lástima, é degradante se associar a qualquer pessoa dessa raça. Ou seja, uma visão a respeito de si mesmo que faz com que se afaste essa mulher. Eu não sei se no nosso contexto isso funciona bem assim. Principalmente a gente verifica assim, muitos homens negros se associando a mulheres negras e mulheres brancas e não querendo se relacionar afetivo e sexualmente com mulheres negras. Algumas coisas têm mudado, mas eu não sei se no contexto brasileiro isso funciona muito bem assim. Acho que muito fruto de toda política de branqueamento e de toda problemática que a gente teve com relação a isso, hipersexualização do homem negro também, né? Então, a gente teve umas coisas que complicaram, não sei se a coisa pode ser vista assim nessa nossa realidade, mas eu acho que tem uma coisa que se ressalta, e os psicólogos de plantão podem também falar, assim, a forma como ele coloca na página 82, que é assim, pois a simplicidade, no primeiro parágrafo lá da página 82, pois a simplicidade negra é um mito forjado por observadores superficiais. E eu acho isso muito importante de se mencionar, assim, essa visão de que é tudo ok, já está tudo resolvido, né? É realmente um mito forjado por quem não está dentro da questão, assim. E é bom que a gente possa hoje, nós, pessoas racializadas, estarmos dentro dos contextos acadêmicos para propormos e também travarmos esses debates, né, assim, de uma forma mais aprofundada e propor de forma mais incisiva. Deixa eu chamar a atenção para um aspecto aqui, né, desse livro, que basicamente esse capítulo aqui, ele vai tratar desse livro aqui, desse tal de René Marin, né, Un homme pareil aux autres, né, um homem igual aos outros, né, e a primeira coisa que ele diz, assim, o primeiro comentário, porque claramente esse romance, essa história, parece que esse personagem, esse tal de Jean Vernon, né, Jean Venus, né, ele é uma espécie de, sei lá, ele encarna muito do próprio autor, né, desse autor que parece que era um homem negro, que foi criado na França, etc. Né? E tem essa coisa do personagem ser traçado assim como alguém que era visto de alguma maneira por vários franceses como alguém próximo a eles, etc., mas ao mesmo tempo ele não se permitia, digamos assim,
Ele mesmo, por ter sofrido também, né, todo um processo de inferiorização de diversas formas ao longo da vida, e a experiência de ter ficado lá no internato, né, enquanto as outras crianças tinham outras experiências, e tudo isso fez com que ele criasse um mecanismo de bloqueio, né, e ele mesmo não se permitia também se inserir, de certa maneira, naquele espaço, né. Mas tem uma passagem que eu queria chamar a atenção, no 81, que o Fanon diz o seguinte, que acima de tudo, ele quer provar aos outros que é um homem, que é seu semelhante, mas que não reste dúvida, né? O Jean Veneuze é o homem a ser convencido disso. É no fundo da sua alma, né, que reside a incerteza, né? Ou seja, aqui tem um claro elemento assim, chamando a atenção para esse processo de internalização que ele realizou, né? Ou seja, como ele internalizou essa inferioridade, e por mais que, por exemplo, na vida dele, ele tenha se destacado, pelo visto aqui, né, intelectualmente, ele era um leitor voraz, ele era alguém que fazia palestras que eram apreciadas, ele obviamente dominava bem a língua, né, ele foi criado em Bordeaux, ele tinha uma mulher branca que queria se relacionar com ele, etc., mas ele internalizou de tal maneira, né, um conjunto, né, de experiências obviamente traumáticas pelas quais ele passou, né, ao longo da vida dele, que criou também esse mecanismo de bloqueio. E ele fica sem lugar, né, a experiência dele também é extremamente triste por isso, porque obviamente ele não se vê e nem aceita ser um francês, ou seja, ele não é e nem aceita ser, né, então tem uma dimensão também pessoal, psíquica dele, e por outro lado, ele não é e nem vai conseguir se tornar também um africano, ou alguém que vai se identificar com esses povos, né, colonizados, etc., porque ele não teve essa experiência também, né? Isso também é distante da experiência dele. Então, é uma situação curiosa, né, e triste, né? Eu percebo que essa sensação de não lugar, Marco, é uma coisa real, não só para pessoas racializadas, mas também para dissidentes sexuais, assim, essa perspectiva do não lugar, assim. Então, é aquela coisa, né? É a mulher lésbica que o tempo inteiro tem que flertar com a feminilidade, mas também quer desenvolver um aspecto sexual numa outra vertente. É o homem gay que quer desenvolver o seu afeto de uma forma, mas também tem que performar uma masculinidade. Então, assim, existe um não lugar, eu acho que dentro dessa perspectiva de dissidência mesmo, assim, que fugir do padrão vai correr o risco de, em algum momento, estar ali num não lugar. Eu vou passar para você, Tati, só um minutinho. Na página 82, tem uma coisa que eu acho que responde à dúvida de Ana Paula, que ele fala assim, no terceiro parágrafo, quem é esse André, não sei o que, não sei o que, não sei o que, aí lá no final ele fala assim, é incapaz de escapar da sua raça. Ou seja, essa é a resposta, Ana, é incapaz, é impossível que a gente escape disso, pelo menos nesse contexto que a gente está agora. Assim, a gente sabe que Fanon e o Mbembe também, depois vai falar isso, né, essa abolição da raça, essa parada, a gente sabe que existe esse diálogo, mas nesse momento aqui existe essa incapacidade de fugir da raça. Vai, Tati. Falando muito, mas é que eu estava com saudades desse grupo. E a relatoria da Márcia também, eu acho ela sensacional, que ela pega os meus pensamentos. Ela falando da questão desse conflito, do não lugar, né? Eu percebo isso, assim, por exemplo, esse juiz que eu trabalhei, ele é o único juiz negro do Fórum de Divinópolis. Eu acho que ainda é o único negro, mas na minha época, assim, quando eu advogava, assim, foi um bom tempo. E eu percebia, assim, que porque ele foi um negro também de que veio da periferia, a mãe era, enfim, cozinheira da escola, então, assim, várias sobreposições, né, de conflitos e tal, e aí ele tinha ascensão, tipo, tinha tudo, mas também eu percebia nele diversas questões, assim, relacionadas à baixa estima, né, em razão, eu acho que da vivência dele ser sofrida, né, e falando os outros não lugares, né? Eu dou aula para engenharia, e uma coisa que eu percebi, Márcia, olha que curioso, uma coisa assim, bem, bem levinha, tá? Que é só um conflito assim, soft. Que quando eu comecei a trabalhar,
eu comecei a me vestir como um homem. Olha que absurdo, assim. Eu comecei assim, porque eu adoro minha feminilidade, né? Então, eu sou a pessoa que, às vezes, vai de rosa, anda de uns vestidinhos, e gosto de umas roupas escandalosas também. E eu comecei a perceber que sempre quando eu dava aula, que essa visão do respeito, né, na engenharia, ela é relacionada a um homem, de realmente um homem velho. E eu comecei a dar aula muito nova, eu comecei a dar aula com 22 anos. Então, eu queria ser velha e homem. E aí eu percebi isso nas minhas roupas. Um dia que alguém falou, nossa, você só usa calças quando você vai dar aula. E eu comecei a refletir sobre isso, terapeuticamente mesmo. Poxa, por que eu tô... E aí eu me dei conta de que todas as vezes que eu usava vestido ou roupas muito femininas, me tiravam a sala, não me respeitavam, porque... Desculpam os homens aí, né, gente? Mas o povo tem uns talentos, né? Sobrenatural. E aí eu ficava incomodada. E o jeito de eu me igualar assim era isso, entendeu? Vestindo como um homem. Nunca quis ser um homem, mas casualmente, assim, rolava comigo. E o juiz que eu trabalhava também, ele só vestia roupa de grife branca. E eu achava, assim, muito... numa época, porque, assim, né, gente? Hoje a gente tem várias ofertas de várias coisas, né? O capitalismo faz isso com a gente, né? Então, se eu me declaro qualquer coisa, vai ter alguma oferta capitalista para mim, né? Hoje é mais fácil, mas antigamente, tipo assim, nem as coisas que... Ele gostava de alguns estilos de coisas que ele não usava, que ele falava assim, se eu vestir isso aqui, parece que eu... sair direto da periferia, eram coisas que eram conflituosas para ele, entendeu? E isso é maluco, isso, né? É doideira. Voltando aqui ao texto, eu acho que na página 83 tem uma coisa aqui que ele fala, tem duas falas aqui que eu acho que eu vou linkar para a gente conversar. Na página 83, no terceiro parágrafo, na citação, tem uma fala assim, na verdade, você é como nós, você é um de nós. Os seus pensamentos são os nossos, você age como agimos, como nós agiríamos. Você acha que e acham que você é negro? Errado. De negro você só tem aparência. E aí, na página 84, tem uma fala assim que fala, você não é negro, você é excessivamente moreno. E eu acho que isso é o que mais se aproxima assim, do que a gente tem na nossa experiência brasileira com relação às pessoas não retintas, né? Assim, os pardos, que algumas pessoas se recusam a reconhecer essas pessoas pardas como negras autênticas, né? E algumas dessas pessoas preferem não se considerarem negras, então é essa coisa de você só tem aparência de negra e ainda tem aqueles péssimos jargões, né? Tipo, alma branca e qualquer coisa nesse sentido, né? Preto de traços finos, pretos de traços brancos. Então, isso se aproxima muito do que ele vai falar. Agora, nessa página 84 também, nessa citação aí, depois que ele fala sobre saciar a fome de mulher branca, que na verdade é mítica, né? Lá no final do capítulo, na página 95, ele vai falar que essa fome de saciar de comer mulher branca é mítica, e ele vai falar assim que essa satisfação de dominar a europeia é temperada com um certo toque de orgulhosa vingança. E aí, assim, eu fiquei tentando utilizar essa leitura fanoniana para entender o que acontece aqui no contexto das Américas. E aí, sabe o que eu lembrei? De uma experiência que eles fizeram com umas bonecas. Eu não sei se vocês já viram, assim. É um teste que foi feito com crianças, que coloca uma boneca branca e uma boneca preta, para crianças brancas, pretas, asiáticas, enfim, qualquer criança. E aí pergunta assim, tem uma boneca branca e uma boneca preta. Qual é a ruim? Qual é a inteligente? Qual é a bonita? Qual é a feia? E aí essas crianças vão respondendo. E a boneca preta é sempre a ruim, a burra, a feia, tudo de pior é o bonequinho preto e tudo de melhor, bonito, inteligente, não.
É o bonequinho branco. Esse experimento, eu acho que chama teste das bonecas mesmo. Se digitar teste das bonecas no Google, deve achar alguma coisa assim. E aí eu fiquei pensando nisso, assim, como que essa construção perniciosa mesmo a respeito de quem as pessoas são, ela também vai influenciar em todo esse contexto de quem é o negro e tudo mais. Então, quando ele fala sobre essa perspectiva de que existe uma coisa de vingança também nessa afetação do homem negro com a mulher negra, eu acho que a gente precisa compreender sobre essas construções que são feitas a respeito das identidades, né? Acho que vale a pena colocar. Sobre essa descrição do Fanon, né, desse sentimento de uma certa vingança, eu acho que fica claro uma relação, né, esse homem negro com a mulher branca, que entrecruza duas situações, e elas fazem um X, né, ou seja, na relação de gênero, o homem, né, está numa posição de superioridade, na relação racial, a branca, né, está na relação de superioridade. Então, eu acho que é nesse cruzamento que produz esse tipo de, por exemplo, o desejo de vingança, claramente é ele se colocar na posição do homem viril, digamos assim, né, o comedor, né, já que você falou que vai comer a branca, né, o comedor ali, né, como se isso fosse uma posição de superioridade, né, e com isso se vingar da inferioridade na qual ele é colocado por ser negro, né. Então tem esse jogo, né, digamos assim, dessa relação dupla, né, no caso. Né. O que é diferente, por exemplo, do homem branco com a mulher negra, porque tanto pela posição de gênero, né, como racial, ele está na superioridade. Então não há um sentimento de vingança, porque ele não se vê inferiorizado em nenhuma dessas relações. Não é? E tem, quando na página 86 ele vai colocar na citação, existe essa menção assim, sobre uma possível mudança de cenário, sobre uma desracialização. E eu achei interessante que, inclusive, tem assim, que palavra horrível, né? Mas é realmente uma palavra horrível, e a forma como essa desracialização ela seria uma forma de alcançar a igualdade entre raças. E uma coisa que eu achei interessante foi lá no outro capítulo, eu não mencionei, é uma conversa que tem lá daquele livro que ele menciona, que é assim, você vê o branco reivindicando a sua raça? E lá no outro capítulo ele fala, mas então é exatamente isso, assim, o branco não é o racializado, né? O branco é o ponto zero mesmo. E aí, quando coloca de que, então, essa associação do homem negro com a mulher branca promoveria uma desracialização, na verdade, não é nem desracialização, porque seria uma associação à raça branca mesmo, como essa raça ilustre que nessa mesma citação menciona, né? Essa coisa de ser ilustre. E é interessante notar assim, como que, para o homem negro, é uma noção de grandeza, de desracialização e tal, mas para a mulher negra, no outro capítulo, é uma subalternidade, é uma inferioridade, é um nunca pertencimento, você vai ficar escondida aqui, você não pode ir comigo lá nas altas rodas e tudo mais. Então, nessa análise dos dois capítulos, eu acho que fica muito evidente assim, essa perspectiva do gênero mesmo, apesar da raça, sendo uma preponderante bem forte nessa conversa que ele está traçando aqui na página 86. E aí, na página 87, ainda tem um momento lá que ele menciona assim, que a virilidade autêntica seria dormir com uma branca. E eu acho que exatamente essa construção de uma mentalidade assim que vai falar. E é engraçado, Marco, quando eu li a respeito desse abandono, quando ele fala desse abandono e esse não pertencimento e esse não lugar, não tem nada a ver, mas na hora me veio aquele desenvolvimento do Agamben mesmo, assim, sobre isso, assim, sobre essa coisa de estar inserido e não estar inserido, né? Beleza, você se tornou um cônjuge de uma mulher branca, mas e aí agora, né? O que se faz com você? Nada? Eu acho isso aqui um negócio muito, muito, muito rico, assim, pensar o que é ser colocado no lugar do outro e que tipo de resposta psíquica, né, isso produz, né, no indivíduo que é sistematicamente colocado no lugar do outro, não é? E são várias, assim, eu acho que é interessante pensar como que essas manifestações, de alguma maneira, estão ligadas a isso. Primeiro, uma sensação de abandono, a ser abandonado por aquele que deveria
cuidar de você, né, zelar por você, etc. E aí, por exemplo, os impactos que isso tem numa criança abandonada pela mãe, né, maltratada, não sei o quê. Aqui você tem um fenômeno social de abandono, vamos dizer assim, de você ser abandonado por ser negro, por exemplo. E aí o impacto psíquico que isso traz. E as reações são interessantes, porque vão desde, por exemplo, ele fala aqui da angústia, a agressividade e a autodepreciação. Acho que esses 3 elementos são claramente interligados, né? Ou seja, você vai ter a figura daquele que vai buscar vingança, né? E, por exemplo, se relacionar com uma branca pode ser algo que traga satisfação nesse nível psíquico, de sentir que aquilo é uma pequena vingança que ele faz, né? Ou então pode buscar na agressividade, né? Um tipo de agressividade, ou autodepreciação. Esse personagem aqui, claramente, ele desenvolve uma espécie de autodepreciação, de isolamento, né? Ele vai se isolando dessas pessoas, e é interessante a descrição que o Fanon faz, porque claramente o que ele fala que é um processo de depreciação afetiva, ou seja, ele mesmo não se permite viver, né, certas experiências, ele se deprecia, né, ele mesmo. E assim, isso é claro que isso não é uma coisa que ele tem na cabeça dele, isso e isso que eu acho interessante pensar, isso é um desenvolvimento que se deu em função de toda uma experiência de ser colocado no lugar do outro, né? Enfim, então uma coisa que suscita esse tipo de resposta psíquica, patológica, né? Essas patologias estão interligadas e é interessante pensar, né? O sentimento de querer se vingar, se autodepreciar, etc. Né? A Camila está com a mão levantada. Olá, gente, boa noite. É curioso, né, Marco? Porque o racismo, ele vai trazendo esses comportamentos que vão ganhando um caráter patológico, né? Porque aí você vai introjetando essa ideia de desamparo e de abandono, e que eu acho que é, sobretudo, não poder ser escutado do seu lugar. Você não pode ser escutado do lugar que você ocupa na sociedade como uma mulher negra, como um homem negro. Isso reproduz, assim, o que eu acho mais problemático é que aí, muitas vezes, você vai querer reproduzir a violência do opressor. Então, você quer poder estabelecer com o outro uma relação de poder também, né? Ele dá o exemplo depois do cara, né, que vai, não, eu quero dirigir homens brancos, eu sou negro, mas agora eu quero mandar neles. E assim, a Isildinha Batista, ela é uma psicanalista e ela tem uma história que eu acho muito representativa. A Isildinha é uma mulher negra, retinta, e ela conta que no começo da análise dela, tem um dado momento que ela fala, olha, eu sofro racismo, e a psicanalista encaminha ela para um psiquiatra. O racismo que ela conta é visto como uma paranoia. Então, assim, eu acho que isso é muito exemplificador e emblemático do que é você não poder ser escutado, nem no desamparo e na violência que você está sofrendo. Quer dizer, olha, isso aqui que você está falando não tem nada a ver, você está paranoico, viu? Então, e ela conta muito isso, né? Eu acho, assim, que o Fanon, ele vai tendo uma relação com diferentes referenciais teóricos, né? E particularmente me interessa muito com a psicanálise, porque eu acho que poder imaginar, ou poder, na verdade, ampliar o olhar de como a psicanálise escuta os conflitos raciais, né? Eu acho que como ela se coloca dentro disso, como ela faz a escuta desse sujeito que é atravessado por essa violência tão estrutural. Mas, enfim, gente, só para pontuar. Ótimo, Camila. Obrigada. Dando continuidade, na página 88, uma coisa que linka com isso que você acabou de falar, na citação que ele coloca, tem uma passagem que fala assim, ó, do mesmo modo, a falta de apreciação e, consequentemente, de segurança afetiva é quase total no seu caso, de onde decorre um sentimento muito intenso de impotência diante da vida e dos seres e a rejeição total do sentimento de responsabilidade. E aí ele vai colocar isso, assim, o que decorre dessa falta de segurança afetiva, dessa falta de apreciação, dessa falta de escuta, dessa falta de atenção, dessa falta de credibilidade, né? Que é importante a gente observar. Mas, e aí o que eu acho, assim, interessante foi Fanon colocar assim, então beleza, mas qual é o objeto de estudo disso? Eu contei tudo isso aqui, e qual é o
objeto de estudo, então? O que eu pretendo aqui? Eu coloco assim, permitir ao homem de cor compreender, com a ajuda de exemplos, e os elementos psicológicos que podem alienar seus semelhantes. Isso é muito importante ele colocar isso, assim, ele colocando assim, olha, eu estou fazendo isso aqui porque parece aquelas coisas que a gente fala assim, olha, eu gostaria que alguém tivesse feito isso por mim quando eu estava em tal lugar. Parece que ele está fazendo isso, assim, essa intenção de realmente fazer com que o homem de cor entenda esses aspectos de alienação, porque aí nas páginas seguintes ele vai colocar essa lógica de estrutura, né? Essa forma como a coisa toda se estrutura, e aí ele vai mencionar essa necessidade de reestruturação do mundo, né? Essa perspectiva de uma constituição e de uma estrutura, e a lógica como as coisas precisam ser desconstituídas e reestruturadas. E aí, então eu termino, acabei já, página 95, fim, está na sua mão, Marco. Queria chamar a atenção para essa última observação que você fez, mas que eu acho ela fundamental, que ele cita o Lacan, etc., mas assim, o ponto dele são dois aqui que eu acho fundamentais. O primeiro é de que é uma ilusão, e assim, eu acho que o objetivo do livro está claro, né, é justamente fazer, né, com que esse indivíduo negro, etc., ele compreenda esses elementos, essas construções, né, como que se dá esse processo de internalização e todas as patologias que isso traz e tal, mas, por um lado, evitar que as pessoas nutram a ilusão, assim, a fantasia, de que se ela simplesmente, por exemplo, é o caso do personagem do romance, que ele sai da França e vai para outro lugar, como se isso libertasse daquela dominação. Isso não adianta mudar de ares, né? Mudar de lugar, simplesmente, porque essa dominação ela tem uma natureza estrutural, ou seja, estrutura a sua construção psíquica, então você precisa fazer um trabalho mesmo de reestruturação psíquica, vamos dizer assim, não é simplesmente mudar de lugar, porque, vamos dizer assim, o que cria essa situação de sofrimento, que é um sofrimento isso, né? Não é simplesmente o contexto, o ambiente, é você mesmo, né? Ou seja, é estrutural isso do ponto de vista psíquico. Então, acho que essa é uma primeira observação, ou seja, há um desafio para se libertar, que é um desafio psíquico, né? Ou seja, é um desafio de compreender a si mesmo e mudar a sua própria estrutura psíquica. Agora, o final do capítulo associa isso a um outro elemento, ou seja, mas isso não é só um desafio psíquico, ou seja, não é só você mudar a sua própria estrutura, é você mudar a estrutura do mundo, ou seja, porque essa estrutura psíquica ela não veio do nada, né? Ela tem uma sociogênese, né? Ou seja, ela foi produzida num contexto social de colocação de indivíduos no lugar do outro, de inferiorização, etc. Então, a solução, né, possível, a outra solução possível, diz ele, não é você sair de um lugar e ir para outro, é você mudar a sua estrutura psíquica, né, compreender e agir no sentido de alterá-la e também reestruturar o mundo. Então, parece que aqui a gente tem duas estruturas que são, de alguma maneira, colocadas como correlatas. A estrutura psíquica, que cada um constitui, aí que precisa ser reformulada, e a estrutura social, né? E as duas interagem, ou seja, a estrutura psíquica não nasce do nada, ela depende de uma estrutura social. E aí a impressão que dá é que a solução, então, ela exigiria duas lutas extremamente difíceis. Uma, mudar a nós mesmos, a nossa própria estrutura psíquica, e a outra, mudar a estrutura do mundo, né, as estruturas sociais. Mas me parece interessante colocar a coisa claramente, falar, olha, a solução é essa, ou seja, é mudar a estrutura psíquica e também, para que seja possível mudar reestruturar o mundo, né, reestruturar todas essas clivagens e hierarquias sociais que foram construídas. Enfim, eu acho que ele tem razão, né? Ou seja, enquanto essas duas estruturas não forem reestruturadas, alteradas radicalmente, a gente vai continuar assistindo a todas essas construções psíquicas patológicas, sofrimento, né, obsessão, esses desejos de autodepreciação, de vingança, e por aí vai. Isso vai ser, enfim, não é de se esperar que seja diferente, né? Bom, acho que a Bruna levantou a mão. A Camila não tinha levantado antes, não? Oi, gente, boa noite. Não? Então, Marcos, isso que você trouxe, eu acho que é muito importante, mas eu, assim, não sei nada de psicanálise, assim, mas sou uma curiosa. E aí, psicanalistas e pessoas que estudam psicanálise que estiverem aqui no grupo, por favor, me corrijam. Mas acho que quando ele fala de estrutura neurótica, eu, assim, estou pensando aí
não sei, na verdade eu não sei nem referenciar se é Lacan mesmo, mas eu acho que sim, que vai falar da estrutura tanto neurótica quanto a psicótica, e que todos nós estamos em alguma dessas estruturas. E aí eu acho que o grande ponto do Fanon aqui é isso, gente, assim, vocês podem me corrigir em relação à psicanálise, é justamente trazer o racismo quanto um ponto central para a estrutura neurótica das pessoas negras, assim. E eu acho isso muito, muito importante mesmo. E o que Camila trouxe é muito central. Teve uma vez que eu faço análise, aí teve uma vez que eu fui fazer primeira sessão com uma psicanalista, e aí eu estava falando sobre um episódio de machismo e tal, e aí ela super falou, mas como assim machismo? Por quê? E olha que a gente está falando de uma coisa debatida, isso há poucos anos atrás, assim, sei lá, uns 4 anos atrás. E aí, isso por si só, na primeira sessão, foi uma coisa tipo assim, gente, mas como assim? Quem é essa mulher aqui, né? E a gente estava falando do outro, também lembrei da Grada Quilombo, que vai falar, né, que se o homem negro é o outro, a mulher negra é o outro do outro ainda. E era isso. Bom, gente, a gente está chegando aqui no horário. Mais algum comentário, alguma observação sobre esse capítulo? Acho que a gente pode ficar por aqui. Só lembrar, então, avisos para a sequência do nosso grupo. Semana que vem a gente discute o 4º capítulo, que é esse sobre o suposto complexo de dependência do colonizado. Então, agora a gente vai entrar na questão da colonização, dessa construção, né, também desse sujeito, né, colonizado. Alguém já assumiu a relatoria? Tem alguém que se prontificou para... Então, se prontificou, assim, ele não está aqui hoje não, mas eu vou mandar uma mensagem para ele para confirmar, e se não for, falar que é ele, né? Falar que é ele, né? Enfim, então tá, lembrar ele disso, e aí semana que vem, leia um capítulo, a gente volta, conversa, e, enfim, gostei da conversa de hoje, acho que o livro permite também a gente pensar várias questões, e depois eu estou pensando, de repente, também aprofundar, assim, trazer algumas outras passagens, assim, de outros livros que possam ilustrar, na medida que dê tempo, porque acho que a gente vai conversando tanto, eu acho mais interessante que seja assim, né, que não tenha uma linha clara, assim, da conversa, mas que ela vá seguindo, assim, as observações que aparecem, os comentários que são feitos. Mas é isso, então, gente, foi ótimo rever todo mundo aí. Adorei, viu, Márcio? Foi sensacional. Valeu, Tati. Boa noite, gente. Tchau, tchau. Obrigada, viu, gente? Até mais. Até o próximo encontro. Até semana que vem. Bye, bye.